Nessa aula de hoje nós vamos ver duas aplicações práticas aí de válvulas, tá? de circuitos pneumáticos, utilizando o aplicativo FluidSim da Festo. Então eu estou enviando para vocês aí, tá? O aplicativo, e aí ele vai estar em formato zip, né? É só você descompactar ele e abrir executar o arquivo executável e clicando prosseguir até terminar a instalação. Quando você terminar de instalar, ele vai estar na área de trabalho, Festo FluidSim. Então você vai abrir ele, vai ter essa tela, tá? Você vai clicar em novo para você poder começar aí um novo circuito. Aí você afasta um pouquinho a janela aqui e vem aqui biblioteca e clica em visão geral. E aí vai abrir uma biblioteca com os componentes do sistema, tá? Então cada componentezinho desse são componentes pneumáticos que você pode arrastá-los para cá, tá? E aí clicando com o botão da direita você pode ver, por exemplo, a descrição do componente, tá certo? Na verdade a descrição do componente ela tá off, ela não está funcionando, tá? Mas você pode ver a fotografia do componente, tá certo? Tá aqui a fotografia. Esse aqui é um pistão, que ele tem duas entradas de ar, uma para o pistão ir para uma posição para ele expandir, a outra para ele comprimir, para ele voltar para a posição inicial. Você pode ver ilustração também, tá? Então você tem vários exemplos aqui de como esse pistão pode ser feito, tá? Várias mecânicas como ele pode ser feito. Você dá dois cliques e abre, e aí você pode ver aí em azul claro, azul escuro, os dois caminhos que o ar pode percorrer para fazer esse pistão em cinza movimentar para as duas direções, né? O exemplo que a gente vai fazer, vamos começar com um exemplo, um acionamento mecânico com válvula 5/2 de um cilindro de dupla ação. Então, olha só, nesse sistema a gente vai utilizar o sistema pneumático, já está aqui do lado, tá? O que é esse primeiro símbolo aqui? Esse primeiro símbolo aqui eu vou utilizar ele como compressor de ar. Ele vai ser todo aquele sistema que a gente viu lá na aula, tá? Partindo só da saída aqui depois do filtro, tá? Já na linha. Então a partir daí que a gente vai considerar esse sistema, tá? Mas na verdade, lá na fábrica que você for trabalhar, vai ter já todo um sistema para ter ali o ar perfeitamente limpo para a linha de produção. Então a gente vai pegar aqui a alimentação, tá? Puxar, arrastar para cá. E aí a gente vai ter depois a válvula 5/2. Essa válvula tem 5 portas de entrada, tá certo? 5 portas de entrada e 2 caminhos. Então observe as portas de entrada. Ela vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Ó. Então ela tem tá? De uma forma ela está funcionando 1, 2, tá certo? De outra forma ela está funcionando 1, 4. Mas aí o que acontece? Quando você muda de uma posição, por exemplo, muda para 1, 2, a 4, 5 está interligado, ou seja, vai ter um escape do ar. Quando você muda para 1, 4, a 2, 3 vai interligar e aí vai ter um escape do ar, tá? Então a gente vai pegar aqui a válvula, 5 vias, tá certo? Vou dar aqui um zoom, você pode dar um zoom aqui no mais, ó. Pode dar um zoom. Arrastar para cá vai ficar legal. E aí esse bonequinho do meio aqui você vai botar aqui fazer a interligação. Vai fazer a interligação e aí já está interligado, tá? Agora a gente vai pegar o cilindro de dupla ação, tá certo? Cilindro de dupla ação. Tá aqui a figura da válvula, tá? De 5 entradas, 2 caminhos, tá certo? Ó, veja como nós teremos aqui, ó, 2 escapes, né? 2 escapes de ar. Aqui essa válvula já está com as conexões PU, tá? Para a mangueira PU rápida. E esse aqui é o funcionamento dela, ó, internamente, pegando aquela ilustração lá do Festo e fazendo uma animação, a gente tem esse movimento aí, tá? Aqui vai ser o sistema de funcionamento do pistão de duplação, como você pode ver, ó.
tem duas entradas de ar, uma vai para um lado, outra manda para o outro. Aqui embaixo você tem aqui as pressões, né, de ar, exercendo sua força, né? Então a vermelhinha vai fazer a força para a direita e o azulzinho aqui vai fazer a força para a esquerda. E esse aqui é o sistema como ele é montado, tá? Então bora ver aqui. A gente tem aqui, aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai botar aqui um acionamento, tá certo? Um acionamento mecânico, tá? A gente vai botar aqui manual, quer dizer, a gente vai botar um acionamento manual. A gente vai botar um botãozinho para acionar. E aí a gente vai pegar o cilindro de duplação, ó. Cilindro de duplação. Tá certo? Cilindro de duplação. E aí o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui o 4 e aqui o 2, ó. Então, dois caminhos. Do 1 vai sair para esses dois caminhos, tá? Do 1 vai sair para esses dois caminhos. Vai clicar aqui, ó, em play para executar. Ele vai dizer que tem umas conexões abertas, são essas duas que a gente vai ter que botar um silenciador, mas não precisa se preocupar com isso agora. Pronto, já está iniciou. Observe que ele iniciou aqui, ó, na posição 1, 2, tá? Posição 1, 2, então ele está nesse caminho, está empurrando para a esquerda. É só olhar lá. O sistema, ó, então está no azulzinho aqui, está empurrando para a esquerda, tá certo? E aí quando eu clicar no botão, ele vai inverter o caminho. Quando ele inverte o caminho, a gente tem aí o caminho 1, 4, tá? E aí o pistão vai para a direita. Quando você largar, o que acontece? Esse 4 liga com 5 e aí faz escape do ar para poder empurrar de novo o pistão para a posição inicial. Então basicamente esse é um sistema bem simples, tá? Que auxilia vocês a entenderem ali o funcionamento da válvula juntamente com a nomenclatura, né? Então como eu falei, esse aqui é o sistema já montado. Essas mangueiras aqui azul, vermelho, são mangueiras PU, tá? Elas têm esse formato, você vai numa loja de mangueiras, vai de mangueira PU. Esses conectores que conectam aqui nos componentes da válvula no pistão são chamados de conectores rápidos PU. Então ele já tem essa rosca padrão para você enroscar aqui, tá? E para fazer a conexão. Tem várias bitolas, lógico, depende do que? Da força que você quer exercer no pistão, do dispositivo que você está controlando. Então você vai precisar de mais A ou menos A. Tá aqui um exemplo de aplicação, por exemplo, quando essa caixa chega numa posição, um pistão pneumático vai empurrar, né? Um sensor vai mandar um sinal para o controlador, e o controlador vai fazer esse pistão atuar para poder colocar a etiqueta aqui na caixa. Agora vamos ver um outro exemplo, tá? Nesse outro exemplo nós vamos utilizar aí válvula solenoide, tá certo? Agora vamos utilizar a válvula solenoide. Então, na válvula solenoide a gente vai usar um sistema elétrico, tá? Então pode pegar aquela parte toda de comandos e fazer um comando para controlar uma válvula solenoide. Então aquela mesma válvula, o acionamento dela agora é por uma bobina solenoide. Então você vai mandar um sinal elétrico para acionar essa válvula, tá? Então a gente vai usar um pistão simples com retorno por mola, e essa válvula solenoide vai ter também o retorno por mola, tá? Então um lado retorna por mola, o outro aciona por solenoide. Tá aqui como essa válvula, você pode ver que o acionamento dela aqui tem aqui um solenoide, tá? Então uma bobina que quando passar a corrente elétrica nela, ela vai fazer que haja aquele acionamento, em vez de ser mecânico, vai ser através de eletromagnetismo, né? Similar ao funcionamento do comando que a gente viu lá na parte de eletricidade, tá? Então essa válvula aqui ela tem 3 portas, né? Um caminho, né? Na verdade. Então ela tem um caminho e ela tem a saída do escape ali, né? Escape. O funcionamento do pistão é dessa forma, tá? Então o pistão, quando ele entra o ar por aqui por baixo, quando ele entra o ar, ele exerce essa força para abrir o pistão. E aí quando para de ter ar aqui, ó, quando troca para fazer esse escape, essa própria mola empurra o ar de volta. Então aqui você pode ver já o sistema funcionando com a solenoide, tá? Então aqui nós temos aqui
a válvula solenoide aqui quando a eletricidade atua. Então nós temos o ar passando, abrindo o pistão, tá? Ó, o ar entrando aqui, abrindo o pistão. E aí quando essa válvula solenoide desliga, volta, a gente tem o escape aqui e o pistão volta para a posição inicial. Vamos ver agora aqui no fecho como que vai ser, tá? Então deixa eu excluir aqui. Agora eu vou pegar aqui a alimentação, tá? Então lembrando que essa parte aqui é depois do filtro de tudo, né? O certo mesmo é pegar aqui, por exemplo, a unidade de conservação de ar, tá? E fazer o sistema certinho. Mas isso daí é tranquilo. O importante é entender a lógica aqui do funcionamento, tá? E aí a gente vai pegar um cilindro de simples-ação. Você pode ver que tem dois tipos aqui, ó. O que significa isso? Significa que um começa assim, tá? Começa nessa posição e o outro começa aberto aqui, ó. Se você clicar aqui e ver a fotografia do componente, está aqui, ó. Ele já está aberto aqui. Essa é a posição inicial dele. O outro começa fechado, ó. E aí também tem a ilustração do componente, tá? Você pode clicar para ver como ele funciona. Aqui também nós temos a mesma coisa. Você pode clicar e ver como ele funciona. Nós temos aí propriedades, né? Também você pode mudar aí o avanço, o tamanho do avanço, tá? Que é aquela área que ele vai compreender ali, tá? Aquela tamanho da haste, o tanto que ela vai para frente, vai voltar, tá? Então, cada pistão que você compra tem um avanço. Então, se você precisa de um pistão com avanço de 20 centímetros, você vai atrás de um pistão que tem esse avanço para poder fazer seu projeto, tá? Dá para controlar algumas coisas aí, tá certo? Vamos botar aqui, a gente vai pegar uma válvula solenoide. Vamos pegar uma válvula de 3 vias aqui, tá? A gente vai já ver como que ela vai funcionar. Ó, 1 para 2, ó. Então vou dar um play aqui, tá certo? Então observe que ela tá nessa posição, tá aberta, ó. Não tá acionado o cilindro. Então quando ela acionar aqui, ó, uma solenoide acionar aqui, ele vai fechar e vai abrir o cilindro. Quando desacionar, vai ter que ter uma mola do outro lado para fazer ele voltar para essa posição, tá certo? Então você vai clicar aqui, 2 cliques em cima, e aí você vai abrir desse lado esquerdo aqui. Você vai botar um acionamento por solenoide, que é esse símbolo aqui, e do outro lado você vai botar um retorno por mola. Agora você tem que fazer um circuito para comandar o solenoide, né? Então você vai vir lá no parte de eletricidade, dá uma olhada lá, que você vai ver que nós temos lá uma base legal para poder fazer esses circuitos, tá? Então vou fazer aqui um circuito DC, tá certo? Vou pegar a fonte de 24 e a fonte de 0 aqui. Vou pegar aqui uma chave, um botão com trava aqui, tá? Um botão com trava, por exemplo. Interligar. E aí vou pegar aqui, ó, solenoide da válvula, tá certo? Solenoide da válvula. E aí vou interligar aqui, tá? Deixa eu afastar isso aqui tudinho para ficar legal. Solenoide da válvula. E aí o interessante aqui é você clicar aqui nessa conexão e botar a mesma. Vou botar aqui, ó, S1. E aqui a mesma coisa, tá? S1. Que aí essa etiqueta vai identificar que essa válvula solenoide da parte elétrica é a mesma da pneumática. Agora eu vou dar play. E aí eu vou clicar no botão. Quando eu cliquei, corrente passou, acionou a válvula pneumática, tá certo? E aí quando eu desclicar aqui, essa retorno por mola vai fazer ela voltar. Beleza? Ela voltou para a posição de escape e a própria mola do pistão desacoplou ele. Então novamente, acionou, ligou, tá? Acionou, ligou. Deixa eu botar. Acionou, ligou. E aí ele movimentou o pistão e aí desacionou, voltou.
E aí você pode ver que no lugar dessa chave com trava, poderia ser, por exemplo, um sensor lá naquela caixa lá. Esse sensor ia ver que tem a caixa e aí ele ia fechar esse botão da trava. E aí ia fazer o acionamento do pistão, tá certo? E aí você poderia botar depois por exemplo, aquele sensor ligando uma contatora e um relé de tempo para fazer o destravamento. Então esse relé ia contar um tempo, depois ele ia desligar a contatora e ia voltar para a posição inicial. E aí fica repetindo esse processo. Enquanto vai vindo o caixa, o sensor vai vendo e vai continuando esse processo, tá certo? Então basicamente a automação ela exige muitos conhecimentos, tá? Então nesse curso, a ideia desse curso é você ter uma visão geral do que é automação, tá? Ter uma visão geral para quando você for fazer seu estágio, você chegar na fábrica e ver, pô, já vi isso aqui, pneumática, entendo um pouquinho de comando elétrico, entendo um pouquinho de eletricidade, entendo um pouquinho de controlador, que a gente vai ver mais para frente. E aí com isso você poder se desenvolver, tá? Então você não vai sair daqui sabendo tudo de pneumática, você tem que saber o básico, tá? Então tem a válvula, tem esses equipamentos, tá certo? Entender basicamente como que funciona o pistão, tá? E aí, comando elétrico, você tem que entender lá como que funciona a contatora, que a gente viu lá na área de eletricidade, como que funciona a solenoide. Então aí você começa a juntar aí pequenos pedaços para criar sistemas de automação. Então ficamos por aqui. Um forte abraço e bons estudos.